Bom dia, meus alunos. Como vão vocês? Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de classes gramaticais, artigo, numeral, pronome. Artigo. Artigos são aquelas pequenas palavras que nós utilizamos com a finalidade de substantivar uma outra. O artigo pode ser utilizado de diferentes maneiras e é o que nós vamos ver, tá? Então, é a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo. O artigo se classifica em definido. Definido, vamos dar um exemplo antes da explicação. O menino passou por aqui. Você viu o menino que passou por aqui? Então, quando nós dizemos o menino, nós sabemos quem é esse menino. Então, ele é identificável. Então, nós falamos que o é um artigo definido. Então, artigo definido é aquele usado para determinar o substantivo de forma definida, precisa. E quais são? O, a, os, as. O menino foi ao parque. O menino é específico. O indefinido, vamos pegar o mesmo exemplo, só que mudando o artigo. Um menino passou por aqui. Um menino foi ao parque. Então, nós não sabemos quem é este menino. Então, não há uma especificidade. Por isso que nós falamos que é um artigo indefinido. É aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida, vaga e imprecisa. Uma, uns, umas. Um menino foi ao parque, é um qualquer menino, não é um menino conhecido. Veja aqui a nossa tirinha. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro? Não. O cachorro. Então, no primeiro quadrinho, um cachorro seria um cachorro qualquer, ninguém conhece. O cachorro já é um cachorro conhecido, que no caso, o Snoopy. Então, nós temos a nossa tabelinha, fazendo a separação. Utilização do artigo. Mas não é somente antes do substantivo? É interessante saber, né? Muitos já podem estar sabendo disso, que uma palavra na classe gramatical, não sendo substantivo, quando precedido por um artigo, ela passa a ser substantivo, ou seja, um artigo pode substantivar até mesmo um verbo. Cair da tarde. Então, cair é um verbo. Quando eu falo o cair da tarde, nós estamos substantivando, nós estamos nominando o cair da tarde e não falando de uma ação. Considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral ambos. Ambos os garotos decidiram participar das Olimpíadas. Então, após o numeral ambos, ambos quer dizer dois, né? Por isso que é considerado um numeral, utilizamos um artigo. Nomes próprios indicativos de lugar admitem o uso do artigo, outros não. Vamos ver alguns exemplos. São Paulo, o Rio de Janeiro, Veneza, a Bahia. Então, no caso aqui, o Rio de Janeiro, a Bahia admitem o uso do artigo. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. O trabalho dignifica o homem. O homem aqui é no sentido de humanidade. Por isso, o artigo aqui para estar indicando a totalidade da humanidade, apesar de estar no singular. No caso de nomes próprios, personativos, denotando a ideia de familiaridade ou afetividade, é facultativo o uso do artigo. Cristina é a mais extrovertida das irmãs. Então, a mais extrovertida quer dizer está intensificando, né? E denota o quê? Uma ideia de familiaridade. O Pedro é o xodó da família. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Vamos lá. No caso de nomes próprios, personativos estarem no plural são determinados pelo uso do artigo.
os maias, os incas, os astecas. Então aqui está personificando o quê? São nações, nação maia, incas, astecas, então são colocados artigos ali, né? Porque está no plural, maias, indica os povos maias. Usa-se o artigo depois do pronome indefinido, todo ou toda, para conferir uma ideia de totalidade, sem o uso dele, o artigo. O pronome assume a noção de qualquer. Toda a classe parabenizou o professor, a sala toda. Toda a classe possui alunos interessados e desinteressados. Então, qualquer classe. Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo. Adoro meu vestido longo. Adoro meu vestido longo. Tá vendo? Adoro o meu vestido longo. Adoro meu vestido longo. Então, meu é um pronome possessivo. O uso do artigo o é facultativo. A utilização do artigo indefinido pode indicar a ideia de aproximação numérica. Vamos ver? O máximo que ele deve ter é uns 20 anos. O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas, ou seja, que surgiram de outras classes gramaticais. Então, é aqui que fala que o artigo substantiva palavras de outras classes gramaticais. Não sei o porquê de tudo isso, o porquê aqui junto com o acento substantivado pelo o fica motivo, não sei o motivo. O andar de Regina era triste, né? Andar é um verbo, quando colocado o artigo o, fica substantivado. Vamos iniciar então agora com numeral. Numeral, às vezes alguém pode até falar, mas é matemática? Nós não vamos nos aprofundar em estudos de numeral, mas quando se trata de classificação, né, de definição e classificação de numeral, entramos então em classe gramatical, que é responsabilidade da língua portuguesa. Então, é uma palavra que dá a ideia de número, de quantidade, de posição, de fracionamentos, de multiplicação. Então, vamos ver aqui. É a palavra que se refere ao substantivo, dando a ideia de número. Choveu durante 4 semanas. O terceiro aluno da fila era o mais alto. Comeu meia maçã, né? Então, olha lá, choveu durante 4 semanas. 4 indica quantidade. O terceiro aluno indica posição. Comeu meia maçã, indica quantidade também, só que fracionada. Então, de acordo com o que indica, o numeral pode ser cardinal. É aquele que indica o quê? Uma sequência de quantidades. Vamos lá, 1, 2, então é a quantidade de coisas existentes. 1 lápis, 2 lápis, 3 lápis, assim sucessivamente. O ordinal indica a ordem, a posição. Quando você está na sala de aula, você senta na primeira carteira, depois vem a segunda, a terceira, a quarta, assim sucessivamente. Multiplicativo, dá a ideia de multiplicação. Quantas vezes a quantidade foi aumentada? Dobro, triplo, quádruplo, cêntuplo. E o fracionário é o oposto do multiplicativo, né? Ele já vai representar a ideia de divisão, de repartição da quantidade. Meio, terço. Pronto. No 3, corra para o ponto. 1, 2, 3. Uhul, cheguei primeiro. Por que você está no ponto de ônibus da escola em pleno sábado? Sábado? Então, nós temos no primeiro quadrinho os cardinais, que é 1, 2, 3. E no penúltimo quadrinho, o ordinal, primeiro. Suspiros. Nós fazemos um par perfeito, Elga. Se continuarmos engordando, faremos um quádruplo perfeito. Então, no quádruplo é um multiplicativo.